Olá, para você que está nos assistindo. Está notando alguma coisa diferente hoje no cenário? Quem sabe nos personagens do cenário? Hoje, um episódio especial. Temos aqui um convidado, o primeiro convidado do nosso canal. Você quer se apresentar para o pessoal? Oi pessoal, eu sou o Rafael, moro em São Carlos e trabalho como cientista de dados numa empresa de tecnologia. Eu convidei ele aqui hoje para estar nessa conversa com a gente, para a gente discutir um pouquinho sobre o teletrabalho. Também conhecido como? Home office. Também conhecido como? Trabalho remoto. Também conhecido como? Trabalhar de casa, seja lá qual o nome, né, que a gente queira dar para essa modalidade de trabalho que se tornou mais comum, né, depois da pandemia. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é a sua rotina de trabalho, se você trabalha já em teletrabalho ou se sempre foi assim, se no começo era. Como que era o seu histórico? Então, eu trabalho com teletrabalho. eu trabalho, né, nessa modalidade remota desde antes de virar modinha, né? Antes da pandemia, eu comecei a trabalhar em 2019, numa empresa de tecnologia, em maio de 2019, portanto, quase um ano antes da pandemia. E a empresa que eu trabalhava era muito flexível, assim, com tudo. Então, cada pessoa tinha muita autonomia para decidir como trabalhar e como fazer as coisas, né? Inclusive, o meu próprio gerente tinha essa autonomia de liberar a gente para trabalhar remotamente. E no meu caso, que era um caso até específico dentro da empresa, porque essa minha empresa tinha um escritório aqui em São Carlos e tinha um escritório em Campinas, que é 2 horas mais ou menos de São Carlos. E alguns outros, né? Mas esses são os que eu mais interagia. Eu tinha a peculiaridade que eu era a única pessoa dentro do meu time de trabalho que morava em São Carlos. As outras todas estavam em Campinas. Então não faria sentido eu ficar indo para o escritório aqui de São Carlos todo dia, porque eu não trabalhava diretamente com as pessoas lá do escritório. Então eu acabei, por muito tempo, trabalhando em casa e conversando remotamente com as pessoas do meu time que ficava em Campinas, e a cada 2 semanas eu ia para lá para interagir presencialmente. Então, na minha empresa, quando começou a pandemia, até parece uma coisa assim, parece que a própria empresa já se preparava para um cenário assim, sem nem imaginar que ele pudesse acontecer, né? Porque o meu próprio chefe falava: olha, eu quero que o Rafael fique trabalhando remoto, porque a gente precisa aprender a trabalhar remoto. Porque hoje a gente está em Campinas, mas e se eu quiser ir morar no Nordeste? Eu vou precisar sair da empresa? Não, eu quero continuar trabalhando na empresa no Nordeste. Qual que é o problema? A gente tem internet, por que não pode trabalhar assim? Né? Então, a empresa, o meu chefe, quando ele decidiu me contratar, né, ele até fez isso com esse intuito de aprendizado, sabe? A gente precisa aprender a trabalhar com alguém que não está no escritório. Isso em maio de 2019. E quando começou a pandemia, que a gente teve que abolir completamente o escritório, a minha empresa se saiu super bem, porque a gente já estava acostumado. Eu, especificamente, ficava trabalhando em casa já a maioria dos dias, mas mesmo as pessoas que iam no escritório diariamente, que tinham os times, era comum elas tirarem um dia na semana de trabalho de casa, ou às vezes até mais, conforme a necessidade. Isso sempre foi muito tranquilo pra gente. Você acha que é uma tendência o teletrabalho, que as empresas elas já estão meio que caminhando naturalmente para isso, que a pandemia meio que só pode ter acelerado, mas já é uma tendência natural ou não? Essa é uma questão muito difícil, porque também acho que não é toda empresa que se adaptaria tão bem a essa realidade, porque tem várias questões a se considerar. Eu não consigo argumentar, por exemplo, que trabalhar em casa seja mais eficiente, olhando globalmente assim para a empresa, né? Não consigo argumentar que seja mais eficiente, mais produtivo, mais qualquer coisa. Mas o que eu tenho percebido é uma demanda dos próprios funcionários que querem trabalhar em casa. E eu acho que algumas empresas vão se ver obrigadas a fazer essa adaptação por uma demanda dos funcionários, eu acredito. Só que não é todo funcionário também, né? Tem algumas pesquisas sobre isso na internet, depois você pode consultar lá para trazer para os seus espectadores, mas todas as que eu vi, existe uma maioria dos empregados que preferem a modalidade remota. Depois, se eu não estou enganado, até a maior porção de pessoas prefere uma modalidade híbrida, onde fica a maioria dos dias em casa e de vez em quando vai para o escritório.
e tem também uma minoria que prefere ficar sempre no escritório. Isso eu estou falando dos profissionais da área de tecnologia. Tá? Então, eu acho que essa talvez seja uma demanda muito mais dos funcionários. Porque, claro, tem vantagens e desvantagens tanto para o funcionário quanto para a empresa. Do ponto de vista da empresa, por exemplo, as maiores vantagens é que é muito mais econômico, né? Porque o gasto que você tem com o escritório, com todos os suprimentos que você precisa para o escritório, esse gasto no home office ele já não existe. Enfim, né? O aluguel de lugares comerciais aí é caro e tal. Olhando em termos de gasto também, tanto o funcionário quanto a empresa tem a economia de tempo de translado, né? Então a gente não precisa pegar trânsito. Para quem mora em São Carlos talvez não faça tanta diferença, mas para quem mora em São Paulo faz uma enorme diferença. Campinas também, o pessoal gastava aí uma hora e pouco se deslocando por dia, isso não existe mais. Outra coisa que a gente já comentava antes da pandemia, né? Uma colega minha, uma vez eu vi comentando que lá em Campinas, na entrada de Campinas, tem sempre um trânsito chatinho, assim, né? De manhã e no final da tarde, porque tem muita gente que trabalha na cidade, que mora nas cidades vizinhas e trabalha em Campinas. Aí ela sempre ficava olhando aquele tráfego pensando, nossa, mas tem necessidade disso? Por que tipo, não faz tipo um rodízio, né? Tipo, algumas pessoas vão trabalhar segunda, terça e quarta, outras vão quinta e sexta, alguma coisa assim. Eu acho que esse modelo híbrido é o melhor dos mundos. Eu acho que ele pode ser a tendência. Porque tem coisas... Quando a gente trabalha só em casa, como eu tô agora, tem coisas que a gente sente falta dessa interação presencial. Porque tem coisas que você não vai descobrir com e-mail. Tem coisas que você vai descobrir indo almoçar com o seu colega. Tem coisas que você vai descobrir, sabe, no elevador. Essas coisas assim, essas coisinhas. Isso faz falta. Em contrapartida, eu sempre me senti mais focado trabalhando em casa. Sempre. Até quando eu era estudante, né, muitos dos meus colegas preferiam ficar fazendo trabalho na universidade. Eu preferia fazer trabalho em casa, né? Se fosse coisas individuais. Claro que é sempre legal ter essa interação, mas quando era uma coisa mais individual, mais focada, eu sempre preferi fazer na minha casa, porque é onde eu me concentro melhor. Então, acredito que, sobre a sua pergunta, que eu comecei a responder há 5 minutos, acredito que o modelo híbrido é o melhor dos dois mundos. E acredito que é um avanço mesmo, um grande avanço em relação ao modelo tradicional de 100% escritório. Ressaltando, né, que a minha visão é de um trabalhador da área de tecnologia. Não sei como isso se daria em outras áreas. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão do foco. Você disse que trabalhando em casa, dependendo da tarefa, você consegue ter mais foco. Você acha que existem alguns outros aspectos que trabalhando em casa não são tão vantajosos? Por exemplo, talvez uma questão de você estar ali com outras pessoas trabalhando, você tem mais engajamento no trabalho, consegue entrar num fluxo de trabalho melhor, mais motivação. Você acha que algum desses aspectos pode fazer falta trabalhando de casa e só tendo contato remoto? Acho que faz. Faz falta. A gente resolve isso se comunicando da melhor forma possível. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era a única pessoa que ficava remota, né? Então tinha meu time e tinha eu afastado. Eu era conhecido como a pessoa que mais mandava mensagens na nossa ferramenta de comunicação. Porque eu sentia a necessidade de o tempo todo estar atualizando as pessoas sobre aquilo que eu estava fazendo. Porque quando você está no escritório, você dá um toque, né? Tipo, fulano, terminei aquele negócio lá. Ou, vem aqui ver uma coisinha que eu fiz rapidinho. Em casa a gente não tem isso. Então eu senti a necessidade de toda hora estar mandando isso por mensagem. Vantagens e desvantagens, né? Desvantagem é que é mais lento, porque daí você manda mensagem, espera a pessoa responder. Agora, a grande vantagem disso é que as coisas acabam ficando também mais redondinhas, porque quando você faz as coisas por escrito, você tem um maior cuidado e aquilo fica registrado, fica documentado, né? Você é obrigado a ficar documentando sempre para manter as pessoas atualizadas. Então, eu vejo isso como uma vantagem também. Você acha que o teletrabalho, o home office, ele é um pouco romantizado, no sentido de, principalmente na perspectiva de quem não trabalha nessa modalidade? Você acha que as pessoas podem ter um pouco da visão, trabalhar de casa, entrar na hora que eu quiser no trabalho, poder trabalhar de manhã ou de noite, fazer minhas pausas no horário que eu quiser, ter mais liberdade? Você acha que existe uma certa
romantização para quem ainda não conhece de fato como que é a rotina. Também a questão, eu posso trabalhar de qualquer lugar, posso trabalhar na cafeteria, posso trabalhar na praça, na praia, posso... Você acha que tem uma coisa desproporcional ou a expectativa das pessoas é comparável com a realidade? Assim, eu pessoalmente não vi pessoas fazendo essa romantização. Não testemunhei isso. Mas eu posso falar de mim, antes de trabalhar nessa modalidade. Era pra mim era um sonho, né? E era até uma coisa meio utópica, assim, meio muito distante, porque não era tão comum isso em 2018, 19. Sei lá, eu não tinha essa visão, assim, às vezes eu via vagas de trabalho que no anúncio a empresa colocava assim, como benefício, né? Como benefício não, como pontos lá positivos da vaga, um dia de trabalho remoto por semana a combinar com o gerente, alguma coisa assim. Eu achava aquilo o máximo, eu falava, nossa, eu queria trabalhar numa empresa dessa, porque a pessoa ter que poder ficar um dia em casa, né? Em vez de ter que sair 5 dias da semana para trabalhar, sair só 4. Então, para mim era um sonho. Na questão da romantização, o que algumas pessoas, né, se tem alguma pessoa que quer muito, muito trabalhar remotamente e só remotamente, talvez essa mesma pessoa, quando ela começar a trabalhar remotamente, ela vai perceber que ela ia querer ir para o escritório de vez em quando. Ela ia querer ver os colegas dela, conversar com os colegas dela, porque tem coisa que só no presencial é que acontece. Mas eu também não acho que essa romantização seja tão frustrada assim para as pessoas de maneira geral, porque eu acho que quando a pessoa tem esse perfil de gostar de trabalhar de casa, porque como eu falei, nem todo mundo tem, mas quando a pessoa já sabe que tem esse perfil, eu imagino que ela se adaptaria bem nesse cenário. Tem várias coisas que podem atrapalhar, sim, com certeza, porque assim como no escritório tem as suas distrações, em casa também tem as distrações, né? Imagina quem tem filho pequeno, por exemplo. A gente tem pessoas assim na minha empresa e isso é super tolerado, né? Quando a pessoa precisa sair para dar atenção pro filho, ninguém reclama, ninguém faz nada. Então acho que isso vai muito da mentalidade dos colegas também, né? De entender que cada pessoa tem a sua necessidade em casa. Por exemplo, ficando em casa, a casa suja mais. E aí a gente tem que limpar a casa. Então eu vou gastar mais tempo limpando a casa. Tem as distrações, tem a televisão aqui. Vou ver o que tá passando na TV rapidinho. Ou seja, as distrações são equivalentes em casa e no escritório. Mas eu acho que a pessoa, quando ela romantiza o home office, na minha visão, assim, né, na minha intuição, eu diria que a maior vantagem que as pessoas veem é não precisar sair de casa, pegar trânsito. E isso é a maior vantagem, né? A economia que você tem ficando em casa, que eu acho que tem também um outro perigo, que é você ficar muito dentro de casa, né? Por exemplo, eu já conversei com colegas que falam assim, nossa, eu não saio de casa nunca, no máximo final de semana, uma vez, mas eu não vou, porque mercado eu peço por aplicativo, comida eu peço por aplicativo, não saio de casa. E isso eu acho que é um problema, né? É bom, tipo, tomar sol, inclusive tomem sol, pessoas, e caminhem porque faz bem. Então acho que tem esse perigo aí. Mas se você souber administrar, acaba compensando, né? Porque no meu caso aqui, eu ia a pé da minha casa para o escritório, gastava 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, 40 minutos. Eu posso pegar esses 40 minutos e fazer uma academia. Coisa que eu não faço, mas poderia, vou considerar começar a fazer. Mas uso para caminhar, uso para correr, né? Você falou desse ponto, né, que seria, na sua visão, a maior vantagem, né? Você não precisa se deslocar, gastar esse tempo, ter um gasto também até financeiro para esse deslocamento. Qual seria a maior desvantagem, na sua visão, do teletrabalho? A maior desvantagem é... Que bom que você perguntou isso. Tinha uma coisa até na minha cabeça que eu tinha esquecido de falar. A maior desvantagem é a interação. Acho que nada substitui a interação presencial. E vai ser muito difícil. Não digo impossível, né? Mas seria no mínimo muito caro, muito custoso você ter um cenário de interação virtual, né? Aquelas coisas com realidade aumentada. Metaverso. Onde você consiga uma interação tão rica quanto você tem presencialmente. Algumas empresas resolvem isso de algumas formas. Por exemplo, na minha empresa,
a gente conversa muito, a gente tem muita liberdade para chamar um colega para discutir uma coisa em determinado horário. E algumas empresas não, algumas equipes de trabalho, né, até dentro da minha empresa, a minha por acaso não faz isso, mas funciona muito bem para algumas equipes, é você colocar um canal de comunicação por áudio constante. Então, quando você quer falar com alguém, você só aperta um botão e fala, chama a pessoa pelo nome, a pessoa vai estar lá naquele grupinho de canal, ela te atende, vocês começam a conversar e resolve o problema. Né? Essa é uma forma de interação mais rápida e mais prática que o pessoal usa, né? No caso da minha equipe em específico, a gente depende menos uns dos outros para questões imediatas, por causa da natureza do nosso trabalho mesmo. Cada um pega um problema para investigar e a gente fica naquilo o dia inteiro até ter algum material para poder discutir com as outras pessoas. Então a gente não precisa estar interagindo assim de hora em hora, mas para as equipes que precisam, eu acho que esse tipo de comunicação é indispensável. Porque senão tem outra questão do teletrabalho, né, que é ruim também. Às vezes você precisa resolver uma coisa muito específica, muito rápida, que se você estiver no escritório, você vai lá na estação de trabalho do fulaninho, pergunta e resolve na hora. E aí no teletrabalho, às vezes você tem que agendar uma reunião para a semana que vem. Então acaba também criando um certo... Algumas barreiras, Algumas coisas ficam mais demoradas no processo. E aí o que eu tento fazer para resolver isso é ter essa consciência. Ok, aquilo que eu vou fazer vai demorar mais tempo para eu conseguir fazer, porque vai requerer mais etapas, né, talvez. Então o que eu faço para compensar isso é fazer as coisas em paralelo, né? Tipo, o que eu posso fazer enquanto eu espero isso aqui? Eu vou ficar fazendo outra coisa que eu possa fazer em paralelo, que não depende dessa, para preencher o tempo, porque daí quando chegar lá, as coisas vão demorar mais para ser feitas, mas quando elas forem feitas, vai ter mais coisas feitas, porque vai ter mais coisas sendo desenvolvidas. Você acha que você, pessoalmente, consegue separar bem as coisas do trabalho do restante das coisas, trabalhando em casa? Eu acho que essa é uma preocupação comum para quem trabalha em casa, de estou conseguindo separar o tempo de trabalho, o tempo de descanso, o tempo para fazer as outras coisas, ou o trabalho está invadindo a minha rotina de casa. Quando eu vejo, eu estou trabalhando em momentos mais inusitados, talvez inapropriados, que se eu tivesse trabalhando presencialmente, eu teria um horário para ir lá para o trabalho, para o escritório, estaria lá. Então é mais fácil separar trabalho de casa. Agora, você tem certa dificuldade ou é tranquilo? O que você faz para conseguir separar as duas coisas? Olha, pessoalmente eu acho difícil separar. Porque, de fato, quando você trabalha no escritório, chega a hora de ir embora, você vai embora. E aí você não traz trabalho para casa. Trabalhando em casa, assim, acho que a maior ação que eu faço para tentar separar as coisas, como eu trabalho, na minha ferramenta de trabalho é o computador, eu tenho um computador separado para o trabalho, que é o computador que a empresa me fornece. Então, apesar de eles deixarem eu usar esse computador para uso pessoal, eu tento não usar ele para uso pessoal. Então, não coloco nada pessoal nele para separar as coisas mesmo, né? No meu computador pessoal, eu tenho muitos projetos pessoais também que eu faço no meu computador pessoal. Mas o meu computador pessoal é o meu computador pessoal. Do trabalho é do trabalho. Chega a hora de ir embora, eu fecho o computador do trabalho e guardo. E aí eu só abro ele no dia seguinte. Agora, o que acontece trabalhando em casa? De fato, tem essas distrações, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar lá em 2019, que eu trabalhava em casa, eu tentava controlar as minhas horas de trabalho, rigorosamente. Para mim mesmo, né? Porque a empresa nunca me cobrou isso. Até porque as empresas que cobram uma hora de trabalho, eu não vejo muito por quê. Porque são só horas. Né? Você não tem como controlar o que a pessoa está fazendo naquelas horas. Então, controlar a hora de trabalho é uma coisa que no trabalho remoto eu não vejo que faça muito sentido. Eu controlava as minhas horas para mim mesmo. Até porque, como era o meu primeiro trabalho, eu precisava ter uma noção, assim, né? O que é trabalhar 8 horas por dia? Como que isso se reflete em atividades, em produtividade? Até porque na época eu estava terminando o meu mestrado ainda, então os meus horários eram um tanto aleatórios, porque tinha dia que eu precisava ir para a universidade no meio da tarde,
Aí eu voltava, recuperava os horários depois, né? Tinha lá uns acordos com o meu gerente, né? Para trabalhar menos horas por dia, então eu fazia 6 horas por dia. E aí dedicava outras 2 ou 3 ou 4 para o mestrado. E tentava controlar essas horas, rigorosamente. Aí eu desisti porque eu vi que não era uma boa forma. Quer dizer, foi interessante, né? Para eu começar a me ajustar à rotina, mas hoje em dia não vejo mais necessário. E de fato, de vez em quando eu me perco nos horários. Porque às vezes acontece, sair para almoçar, enrolar um pouquinho mais, aconteceu uma coisa na casa, preciso resolver alguma coisa, né? Agora meu teto do banheiro tá caindo, eu preciso resolver. E tem muito esse tipo de coisa, né? O que eu faço para tentar não deixar isso me prejudicar no trabalho, né? Eu já expliquei o que eu faço para não deixar o trabalho prejudicar a minha rotina, né? Eu fecho o computador e não mexo mais. E o que eu faço para não deixar as outras coisas distraírem e prejudicarem a minha rotina no trabalho é o seguinte: eu tento trabalhar, eu também não tenho muito horário para ir embora, né? Quer dizer, oficialmente é às 6, mas o meu critério pessoal é assim: eu termino de trabalhar quando eu percebo que eu fiz o suficiente para aquele dia. O que é fazer o suficiente por dia? Daí cada um tem suas metas, seus critérios, né? Para mim é ter o suficiente para sentar com os meus colegas no dia seguinte e discutir o que eu fiz. Então, quando eu tenho o suficiente, eu sinto que eu posso parar de trabalhar, né? O que às vezes acontece 5 horas da tarde, só que às vezes acontece 7 da noite. Às vezes até mais, porque eu fiquei enrolado com outra coisa, resolvendo alguma coisa pessoal e não consegui produzir naquele dia. Então, eu fico mais. Então, como eu consigo controlar? Não consigo controlar muito bem. É uma questão muito sutil, muito do sentimento mesmo. Trabalhei o suficiente? Sim. Às vezes não. Às vezes acontece, poxa, passou o dia inteiro e não consegui fazer nada. Porque problema de força maior. Às vezes dá problema nas minhas ferramentas de trabalho, não consigo resolver. Sei lá, muita coisa pode acontecer. Como eu falei, isso vai muito da empatia dos colegas também, né? De entender que nem sempre você vai ter um dia perfeito e fazer tudo maravilhosamente bem do que você precisa fazer. Então, acho que teletrabalho também é muito essa questão de cultura, de entender nas pessoas e confiar nas pessoas. Porque aquele gerente que quer controlar direitinho, aquilo que a gente chama de microgerenciamento, né? Controlar cada passo que o empregado está fazendo, ele ficaria louco no teletrabalho, porque ele ia se sentir muito impotente. Então, antes de tudo, o gerente tem que confiar nos seus funcionários. Eu achei muito interessante isso que você falou de ter o computador da empresa, então você fecha ele, então você consegue, de certa forma, isolar, né, o seu ambiente de trabalho. Você não tem a separação física, né, não tem um escritório em casa, mas você tem, de certa forma, uma outra divisão, que é o computador do trabalho e o computador pessoal. E isso é uma coisa que, dependendo da pessoa, tem outros níveis também, né? Por exemplo, tem gente que gosta de ter o espaço pro trabalho. Sim. Tipo, essa é meu cômodo de trabalho, a minha mesa de trabalho. E eu já não me importo muito com isso. Eu poderia, né, quando eu morava na outra casa, eu trabalhava no meu quarto, do lado da cama, sem problema. Aqui, por exemplo, a minha mesa de trabalho é a mesma mesa que eu uso para as refeições, então eu divido lá no meio, metade de trabalho, metade de refeição. Aí acabou o trabalho, eu tiro o computador do trabalho, coloco o computador pessoal para trabalhar nas minhas coisas pessoais. Então, eu pessoalmente não tenho muito esse problema com o espaço. Mas algumas pessoas têm. É uma coisa mais pessoal, às vezes. A pessoa precisa de um pouco mais de elementos para falar, olha, meu ambiente está montado aqui, é um ambiente de trabalho. Agora eu vou deixar esse mesmo e passar para outro. Eu já vi gente na minha empresa mesmo que troca luz. Tipo, ela tem aquelas luzes coloridinhas assim que você coloca na parede. Aí fala assim, não, trabalho eu coloco a luz azul. Aí outra coisa, sabe, umas coisas assim pra você ter essa... Uma vez eu acompanho um arquiteto, Maurício Arruda, nas redes sociais dele. E uma vez ele deu justamente uma dica nessa linha. Tenha luzes quentes, no geral, para sua casa, assim, iluminação com luz mais quente. E no ambiente de trabalho tem a luz fria, tem uma luz branca, que é a luz que quando você for trabalhar tem aquela luz para... lembrei outra coisa também. Tem gente também que tem uma roupa separada para trabalhar. Sim, se veste. Fala assim, vou me vestir para trabalhar e coloca roupa de trabalho em casa. Eu não faço isso. Eu fico com uma roupa bem tranquilinha. Mesma roupa que eu iria na padaria comprar um pão. E chinelo, sempre chinelo. Porque tem gente que coloca sapato para sentir, sabe? E aí, acho que cada pessoa sabe o que é importante para si.
Eu até acho legal a ideia de se vestir pro trabalho, mas não com uma roupa tipo sapato. Aham. Eu acho legal você ter uma roupa, mas com uma roupa Uma confortável, roupinha, ainda né? que seja uma roupa Acabou o trabalho. de casa, tipo, Aham. mas uma roupa que você tá alinhadinho também na questão de se precisar fazer sempre uma camisa, não vai pra ser de qualquer jeito, né? Mas né, Só cada que um. na minha empresa, a própria forma de se vestir também sempre foi Uhum. bem tranquilo. Muita gente ia de bermuda, às vezes até chinelo. Ninguém liga. Não trabalhando de pijama tá ótimo. Tem empresa que faz o dia do pijama, você já viu? Sério? Eu não Tem. vi isso. Então, realmente tem vários truquezinhos, né, que podem ser colocados para ajudar, Aham. né, a gente. Agora, no meu caso, e no seu caso também, né, a gente tem essa que a gente trabalha fora dos horários de trabalho, né? Porque Sim. a gente trabalha nos nossos projetos pessoais. Você tem seu canal no YouTube, eu também tenho meu canal no YouTube, faço vídeo, inclusive coloca aqui pro pessoal seguir. Vou colocar aqui Sei lá onde. na descrição, em todo lugar eu vou espalhar aqui. Então a gente fica trabalhando assim nas coisas que a gente gosta, né, ou acredita nos nossos projetos pessoais fora do horário de trabalho. Então tem o horário de trabalho e tem o horário de trabalho. Trabalha depois do trabalho. Tem um trabalho inclusive- que a gente é o nosso próprio chefe. É. Tem outra sutileza também. No meu caso, por exemplo, que eu sou cientista de dados e tem uma grande parte do meu trabalho é estudar. Tem que sempre estar estudando. E algumas coisas a gente precisa estudar especificamente para um projeto que a gente está desenvolvendo na empresa. Outras coisas não. Outras coisas são coisas assim, que estão aparecendo que a gente precisa se atualizar. E aí? Eu uso meu tempo livre para fazer isso ou eu uso meu tempo de trabalho para fazer isso? Porque é uma coisa que é tanto pessoal, né? Mas também pro quanto trabalho. também importante para o trabalho. E é um dos motivos também porque eu acredito que, especialmente no meu caso, não dá muito certo ter esse banco de horas, né? Porque o que eu considero uma hora trabalhada é muito sutil. E se você recebesse hoje uma proposta de emprego, mas trabalho presencial, você aceitaria? Você gostaria de voltar para um trabalho mais presencial, ou você acha que pelo menos a modalidade híbrida é um ponto muito importante para você? Sabe qual que é a questão? É claro que tem vários fatores para se considerar, né? Mas quando você faz essa pergunta, eu imagino assim, independente, né, de outros fatores, se eu aceitaria ou não um trabalho presencial. Ou seja, se eu rejeitaria um trabalho só porque ele é presencial. Não rejeitaria. Consideraria trabalhar. Gosto de presença. Tem algumas questões, né? Não gosto de perder tempo me deslocando e também não gosto de ficar muito preso a um local, né? Ok, eu considero, se for um trabalho muito importante, tipo, tem que ficar 1 ano indo religiosamente todo dia, mas é um trabalho muito importante, muito legal, vai mudar a vida de pessoas. Poderia ser que eu aceitaria, mas precisaria ser um trabalho muito bom. E que precisasse ser feito assim. É. Porque se você vê, olha, não tem porquê, igual você falou mais cedo, né? Você encara, pra que tem toda essa movimentação? Não me recusaria a trabalhar dessa forma. Mas a questão é que você percebe que o trabalho remoto, ele é mais concorrido. As empresas que oferecem essa modalidade de trabalho são muitas. Então, por exemplo, se eu for trabalhar presencialmente, vamos supor, né? Ou eu tenho que mudar de cidade, né? Beleza. Mas considerando que eu queira ficar na minha cidade, as opções são limitadas. As empresas que tem aqui nessa cidade. As empresas que contratam remotamente podem ser de qualquer cidade do Brasil. Então eu tenho muito mais opções. Sabe? Até uma questão de opções. Além da questão da conveniência do trabalho remoto, a questão de opções. Né? Então você, empresa, quando se abre para o trabalho remoto, você está se abrindo para contratar os melhores profissionais do Brasil. Às vezes do mundo, né? Uma questão mais burocrática. Às vezes do mundo. Então eu acho que é uma questão de opções também. Não me recusaria, mas eu acho que dificilmente, por uma questão estatística até, eu encontraria uma oportunidade melhor presencial do que remota. Né? A menos que seja, como eu falei, um tipo específico de trabalho que eu tenho que ficar indo lá. Você daria alguma dica, algum conselho para alguém que vai começar a trabalhar nessa modalidade, não tem nenhuma experiência anterior com trabalho remoto? Ou então já começou, mas está bem no começo, ainda está tentando encontrar o seu ritmo nessa modalidade.
Você daria alguma dica, algum conselho a partir das suas experiências? Primeira dica é, experimenta. Começa, sente o ritmo, vê como que tá funcionando para você. E seja muito sincero com seus colegas, com seu gerente, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema em casa. Ninguém tem um local perfeito para trabalhar em casa. Todo mundo tem ou um cachorro que fica latindo, ou um filho que fica chorando, ou um teto que tá caindo. Todo mundo tem problema. Não precisa se cobrar muito quanto a isso. Tipo, preciso ter a iluminação perfeita, o cenário perfeito para aparecer na câmera. Preciso trabalhar 8 horas ininterruptas. Não. Se você quer trabalhar remotamente, você tem que saber também ser flexível. E você precisa também confiar que os seus colegas, né, seus gerentes vão entender que você vai trabalhar dessa forma. Então não precisa se cobrar demais, digamos. Tem algum perfil de pessoa que você acha que é melhor fugir do teletrabalho? Que você falou de ser flexível, de ser sincero com os colegas, de ser aberto para esses imprevistos que podem acontecer, aparecer no dia a dia. Algum perfil de pessoa que enfrentaria mais dificuldade com o teletrabalho do que outras? Tem, mas eu acho que a pessoa sente. A pessoa sente. Acho que a pessoa sabe. Ela já tem essa... Ela já se imagina lá e já pensa... Eu vou encrencar com aquilo. Esse aspecto do teletrabalho não vai funcionar para mim. Pessoas que gostam mais de trabalho em equipe, por exemplo, vão sentir essa falta. Eu tinha uma colega que era assim. Existem alguns perfis. Por exemplo, eu trabalho muito bem individualmente. Eu posso passar dias trabalhando individualmente, depois fazer um resumo daquilo que eu trabalhei e discutir com os colegas. Tem gente que não. Tem gente que gosta de trabalhar em duplinha, para ter essa interação maior, né? Ter maior segurança do que está fazendo. Eu entendo muito bem essas pessoas. Acho que elas conseguem trabalhar remotamente também, tendo essa boa comunicação, né? Só que daí ela tem que estar ciente que muitas vezes ela vai ter que ter essa proatividade de se comunicar com as pessoas, de ir atrás das pessoas, porque às vezes as pessoas não vão até ela. Então ela já tem que estar preparada para isso. Talvez uma das coisas principais seja a pessoa conseguir estabelecer melhor uma própria rotina, ter mais autonomia da própria agenda, digamos. Então, falar, hoje eu preciso fazer isso, 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 e conseguir fazer aquilo. Além do perfil da pessoa, você tem o perfil da casa também. Uma pessoa, por exemplo, que mora numa casa que tem muita gente, talvez tenha mais dificuldade, porque toda hora... bom, isso acontece com todo mundo, como eu falei, tá? Não precisa ficar se preocupando, mas vai ter gente conversando, vai ter gente passando na frente, vai ter gente batendo na porta, tocando a campainha, isso vai ter. Agora, se isso para você é uma distração muito grande, você já sabe que talvez você não vai gostar muito de trabalhar em casa. Então, tem várias coisas a se considerar. Mas eu acredito que a pessoa sente. Uma coisa importante quando você trabalha remotamente, que você tem as reuniões, é ligar a câmera. Interessante. Porque parece óbvio, mas tem gente que não liga. E na minha empresa, é difícil alguém não ligar. Já é parte da cultura, né? Fica todo mundo com a câmera ligada, a gente consegue ver as pessoas. Mas tem gente, principalmente as pessoas que não têm muito costume de fazer reunião dessa forma, elas não, por algum motivo, não gostam de ligar a câmera. Na universidade é bem raro ligar. Na universidade, né? Eu já vi bem raro ligar a câmera. Pouquíssima gente. Às vezes as pessoas tentam incentivar, tipo, não, deixa a câmera ligada, mas mesmo assim é bem... O que acontece? Às vezes as pessoas têm vergonha do cenário, ou que não tem uma iluminação muito boa, ou até mesmo a pessoa, sei lá, não gosta de ficar aparecendo. Bom, quando você tem conversas mais expositivas, assim, tipo apresentações, que acho que é o caso da universidade, né? Uma pessoa fala, ok, talvez não precisa ficar todo mundo com a câmera ligada, mas quando você tem conversas mesmo interativas, né, que você vai falar, é importante as pessoas te verem também. Porque é uma forma, como eu falei, né, a gente está muito distante de uma realidade virtual que se aproxime da presencial. Então, acho que ligar a câmera é o mínimo que a pessoa pode fazer para ter essa... Aproximar um pouquinho mais, né? Para ter esse nível de comunicação, porque muito da nossa comunicação é a expressão, né? Sim. Então, acho importante. E caso você queira conhecer mais da vida profissional do Rafael, eu vou deixar aqui na descrição também o link dele do LinkedIn. Bom, acho que a nossa conversa de hoje já foi bem interessante, já rendeu bons assuntos. Agradeço muito você ter aceitado o convite para
participar aqui desse vídeo no canal. E quem sabe em outros vídeos você volte por aí. Então obrigado por terem assistido até aqui. Caso ainda não sejam inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais.